A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que também é muito falado, mas pouco estudado, que é o caso do véu feminino sendo utilizado sobre a cabeça. Se trata de uma questão cultural, Paulo escreveu isso aos Coríntios, e muitos acham que se trata de uma questão cultural, da época, do povo. Outros acham que ele está falando realmente do cabelo, do próprio cabelo feminino. E eu quero, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esclarecer que isso não se trata de uma questão cultural, nem da época, e muito menos do próprio cabelo feminino. Esse famoso texto muito falado, pouco estudado, é o texto de 1 Coríntios, do capítulo 11, no versículo 4 em diante, que diz assim: todo homem que ora ou profetiza com alguma coisa sobre a cabeça, envergonha a cabeça. E a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, envergonha a sua cabeça. Não há diferença entre ela e a mulher que raspa a cabeça. Se a mulher não estiver coberta, que ela tenha também o cabelo cortado curto. Mas se for vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado bem curto ou tê-lo raspado, então que ela ponha o véu. Até aqui por enquanto. A gente vai prosseguir no texto, mas eu quero analisar uma parte interessante que é rechaçada, que é excluída, que é ignorada literalmente pelos pastores e principalmente pelas pessoas que têm Bíblia, mas não lê. Fica sempre se apoiando no que os pastores, pregadores dizem. A partir do versículo 6, Paulo escreve assim: se a mulher não estiver coberta, que ela tenha também o cabelo cortado curto. Se ela não estiver coberta, que ela tenha também o cabelo cortado curto. Antes da mulher cortar o cabelo curto, ele precisa ser longo. E quando Paulo fala, se a mulher, se ela não estiver coberta, que ela tenha também o cabelo cortado curto, Paulo está falando que antes da mulher cortar o cabelo curto, ele está longo. E ele começa a dizer nesse versículo 6, a gente começou lendo do 4 e a gente já está no 6. Paulo ele fala, se a mulher estiver descoberta, que ela tenha também o cabelo cortado curto, ou seja, há a possibilidade da mulher ter o cabelo longo, se ela estiver descoberta, há uma possibilidade. Ela não vai estar sempre coberta e nem sempre descoberta. Há uma possibilidade de ela estar descoberta, ou há uma possibilidade de ela estar coberta. Porque ele fala se, é condicional. Se o caso for ela estiver descoberta, o cabelo longo dela tem que ser cortado bem curto. Porque para você fazer um corte curto, você precisa ter um cabelo longo. Eu não posso dizer para uma mulher cortar o cabelo curto se ela já tem o cabelo curto. Se ela já tem o cabelo curto, não tem para que eu dizer isso. Não tem como eu deixar curto que já é curto. Você está entendendo? Continuando. E ele fala assim, eu agradeço a Deus porque a tradução bíblica que eu uso é a Bíblia Judaica Completa, mas até na Almeida Revista Corrigida está escrito assim, no final do versículo 6, Paulo fala assim, mas se for vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado bem curto ou tê-lo raspado, então que ela ponha o véu, Se Paulo estivesse falando do cabelo da mulher, ele não ia falar para ela pôr. Se ele estivesse falando do cabelo da mulher, ele não ia falar para ela pôr, porque a gente não põe cabelo. Vou tirar meu cabelo aqui,
vou botar o cabelo, vou pôr o meu cabelo para gravar o vídeo, e quando acabar o vídeo eu vou retirar o meu cabelo e vou pôr ele outra hora. Você não tira, você não tira cabelo, você não maneja cabelo. Quando Paulo fala assim que ela ponha o véu, é uma coisa que você pode manejar como uma roupa, como um óculos. Eu ponho, eu tiro o óculos, eu boto, eu tiro o véu, eu retiro e eu ponho a camisa, a calça, o sapato, mas cabelo não tem como você pôr, não tem como você manejar um cabelo dessa forma que Paulo escreveu. Continuando a leitura agora no versículo 7. Pois o homem não deve ter o cabelo coberto, por ser a imagem e a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. Aqui, mais uma vez, no versículo 7, Paulo fala, pois o homem não deve ter o cabelo coberto, ou seja, trata-se de uma cobertura do cabelo. Paulo não está dizendo que o cabelo cobre alguma coisa, mas que o cabelo é coberto, o cabelo pode ser coberto. E ele fala que o homem não deve ter o cabelo coberto. Mas ele continua falando, pois o homem não deve ter o cabelo coberto, ou seja, o cabelo é que a questão não é que o cabelo cobre alguma coisa, é que o cabelo é coberto por alguma coisa. Ele não deve ter o cabelo coberto por ser a imagem e a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Agora vem a parte interessante, a partir do versículo 10. A razão pela qual a mulher deve cobrir a cabeça tem ligação com o fato dela estar sobre a autoridade dos anjos. Que interessante esse versículo, que esclarecedor esse versículo, porque Paulo explica o porquê que a mulher deve cobrir a cabeça. Isso tem algum significado? Sim. A mulher está debaixo da autoridade dos anjos, que isso prova, essa afirmação de Paulo prova que não é um motivo cultural, não é uma motivação cultural, não é estética, não é para ficar bonitinho, não é porque os judeus fazem isso, não é porque os árabes fazem isso, não é por nada disso. É simplesmente pelo fato da mulher que se diz ser cristã, que se diz ter comunhão com Deus, ela está debaixo da autoridade dos anjos. Isso é uma afirmação verdadeira que vocês podem acreditar, porque o apóstolo afirma que não é uma motivação cultural, não é uma motivação estética, não é uma motivação da sociedade, da época, não é uma motivação dos povos e nem do povo. É simplesmente pelo motivo espiritual dela estar sob a autoridade dos anjos. Continuando o texto, irmãos. No entanto, em união com o Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Acho muito bonito esse texto, essa parte do texto, embora não fale muito sobre o assunto central desse vídeo, mas desconstrói algumas ideologias hoje que a mulher é independente, o homem é independente da mulher. É muito interessante que você leia a Bíblia e você vai buscar um assunto e acaba encontrando explicações para outros temas também. Meditem nisso, irmãos. Pois da mesma forma que a mulher foi criada do homem, também o homem nasce agora da mulher. No entanto, todas as coisas procedem de Deus. Decidam por si mesmos. É adequado que a mulher ore a Deus sem estar coberta? Não lhes ensina a própria natureza das coisas que o homem com cabelo crescido degrada a si mesmo? Paulo fala... Vamos falar numa linguagem que mais de hoje em dia. Tenham bom senso. Vocês acham mesmo... Se perguntem isso. Vocês acham mesmo que é certo? Que é correto? Que é reverente? Uma mulher se apresentar diante de Deus para orar,
para fazer alguma coisa diante de Deus com o cabelo descoberto? Ele faz essa pergunta. Não ensina a própria natureza que o cabelo do homem cresce pouco, que o homem com o cabelo grande degrada a si mesmo? Ele faz essa pergunta, considera assim, reflitam nisso. Façam uma reflexão nisso. Continuando o texto. A mulher, porém, que mantém um cabelo comprido, melhora a aparência, porque o cabelo lhe foi dado como uma cobertura. Aqui está o versículo, irmãos, que muitos se apoiam para dizer que o véu trata-se do próprio cabelo da mulher. Ignorando todas as coisas que eu já disse nesse vídeo, ignorando todas as evidências, as explicações que são encontradas no próprio texto, eles pegam esse texto isoladamente, tiram de contexto, como eu já estou explicando o contexto aqui para os senhores e as senhoras que estão assistindo este vídeo. E eles, os pregadores, e as pregadoras também, se utilizam desse versículo para dizer que o véu é o próprio cabelo da mulher. Mas se você pegar esse versículo, que é o versículo 15, ele não está separado do versículo 14. Os versículos que não existiam na época de Paulo, e os capítulos também, que não existiam na época de Paulo, foram criados com o intuito não de separar o texto, não de dizer, isso aqui fala sobre isso aqui fala sobre aquilo. Esse negócio, esse sistema de versículos e capítulos foi criado não para separar o texto, mas para localizá-los. Então o versículo 15, que fala que o cabelo foi dado como uma cobertura, ele não pode ser lido separadamente do texto. Nenhum texto da Bíblia pode ser lido separadamente. Ainda mais quando tem um contexto, quando tem uma mensagem que é completada pelo versículo anterior ou pelo versículo que vem após. Eu sei que tem versículos que você pode retirar e eles se explicam por si só, mas esse não é um caso. Vocês podem ver que Paulo fala assim: não lhes ensina a própria natureza das coisas, que o homem com o cabelo crescido degrada a si mesmo. A mulher, porém, que mantém o cabelo comprido, melhora a aparência, porque o cabelo lhe foi dado como uma cobertura. Paulo aqui ele está falando de exemplos que a própria natureza nos dá, exemplos que o Senhor colocou na natureza do nosso corpo, na natureza das coisas que podemos ver com os nossos olhos carnais. Exemplos de quê? Que o homem, Paulo fala, e as pessoas entendem, quem lê esse texto, ainda que não cubra, a mulher que não cubra a cabeça, que não concorde, eu sei que 99% das pessoas no Brasil não cobrem a cabeça, as mulheres, mas as mulheres que leem esse texto e não cobrem a cabeça, quando leem o versículo 14, que diz que não lhes ensina a própria natureza das coisas, que o homem com o cabelo crescido degrada a si mesmo, elas entendem que isso é uma explicação de Paulo, de que a própria natureza do corpo ensina que o homem não deve cobrir a sua cabeça, não deve pregar, profetizar, não deve fazer nada diante de Deus com a cabeça coberta. Mas quando Paulo deixa de falar do homem e começa a passar para a natureza da mulher, as mulheres e os homens, a maioria deles, que leem esse texto, já sai totalmente da mentalidade de que Paulo está dando um exemplo, que Paulo está explicando que a natureza dá um exemplo. E agora, em vez de ser um exemplo, passa a ser uma substituição. A mulher, porém, que mantém o cabelo comprido, melhora a aparência, porque o cabelo lhe foi dado como uma cobertura. Eles entendem que agora o cabelo não é mais
um exemplo. Porque o cabelo do homem, para eles, é um exemplo de que não se deve cobrir a cabeça. Mas o cabelo da mulher não é um exemplo. É uma substituição do véu. Como eu já disse, ignorando todo o contexto que eu já expliquei para os irmãos aqui neste vídeo. Mas Paulo fala assim, porque o cabelo lhe foi dado como uma cobertura. Eu queria que todos os irmãos que lessem a Bíblia fossem professores de português. Porque ainda que não haja um discernimento espiritual, não é possível que não haja um discernimento de interpretação de texto, da interpretação da nossa língua, o português. Você tem que ler o texto e sem ignorar o contexto. Paulo, no versículo 14, está falando de exemplo que a natureza dá para o homem. E no versículo 15 também, ele está falando de um exemplo. Que o cabelo da mulher é um exemplo da natureza, que a mulher não deve andar com o cabelo descoberto diante de Deus. Então, quando Paulo fala, o cabelo lhe foi dado como uma cobertura, entenda que ele está falando como um exemplo de uma cobertura. Porque senão Paulo não falaria tudo que eu já falei. Ponha o véu, raspe o cabelo. Porque ele ia estar... Que interessante, veja. Porque ele iria estar mandando que uma mulher raspasse o cabelo. Ele ia estar desonrando ao Senhor, realmente induzindo as pessoas a desonrar ao Senhor. Porque se o cabelo da mulher fosse realmente o véu, ele nunca que o apóstolo falaria para ela raspar. Porque ele estaria induzindo a pessoa, as mulheres, as pessoas, a desonrar o Senhor. E aí vem mais outro versículo interessantíssimo, que é o versículo 16. Entretanto, se alguém quiser debater a respeito disso, permanece o fato de não termos esse costume, e nem as comunidades messiânicas de Deus, comunidades cristãs de Deus. Esse último versículo ele prova mais uma vez de que as pessoas não tinham o costume, não havia cultura de usar o véu. Por isso que ele fala, se alguém quiser debater, se houver alguma discordância, se houver algum estranhamento dessas coisas que eu estou escrevendo, é porque vocês não têm a cultura, vocês não têm o costume. Nós não temos a cultura de cobrir o cabelo feminino, e muito menos as outras comunidades cristãs de Deus. Não se trata de cultura. Esse versículo 16 explica isso muito bem. Paulo fala com todas as letras, não temos o costume, não temos a cultura. Então eu espero que fique fácil para todos entender. Tentei fazer esse vídeo da forma mais curta possível. É um texto complicado para se passar de uma forma simples, mas eu espero que todos tenham entendido. Eu não sei quem foi a pessoa que colocou na cabeça das outras que não leem a Bíblia que a mulher deveria andar descoberta. Isso não se trata de machismo, isso não se trata de cultura de sociedade, simplesmente trata de motivos espirituais. Da mulher estar sob a autoridade dos anjos, sob a autoridade dos anjos. Da mulher estar com reverência ao Senhor. São tantos motivos, mas nenhum deles é cultural, é social. Todos são espirituais, todos têm o motivo de engrandecer a Deus, de forma de motivação espiritual, com motivações, com formas espirituais. Eu não sei que desculpa utilizam no Brasil, porque muitos podem pensar que não utilizamos o véu, as mulheres brasileiras não utilizam o véu por causa do calor, mas será que faz mais calor no Brasil ou no deserto do Saara?
Fica aí a reflexão para os irmãos e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz, irmãos.